Boa noite, pessoal. Aqui é o Alisson Azevedo falando. Nesse vídeo aqui, espero que seja um vídeo rápido, eu irei falar sobre um repositório que eu criei recentemente, né, que é o Vagrant Python Machine. E basicamente ele é uma máquina virtual para você rodar no Vagrant, que o provisionamento é feito utilizando o Ansible, né? Então, para quem não sabe, né, o Vagrant é um utilitário que você usa para você trabalhar com virtualização de forma bem simples. Na verdade, ele é um conjunto, é uma ferramenta em cima da API do VirtualBox. Né? Nativamente ele usa VirtualBox, mas você pode comprar um plugin, né? Comprar uma licença para utilizar ele com VMware, mas a maioria do pessoal utiliza com VirtualBox mesmo. Então você pode subir uma máquina virtual de qualquer distribuição Linux no seu computador e você pode fazer o provisionamento. Então, para você provisionar, né, você instalar software, remover ou instalar, atualizar, enfim, você deixar essa máquina virtual pronta para o desenvolvimento. Você pode usar vários provisionadores. Você pode usar o Puppet, você tem todas essas opções. Você pode usar o script shell, pode usar o Ansible, enfim, o Chef e o Puppet e o Salt, né, são os mais utilizados. Eu escolhi o Ansible pela curva de aprendizado dele ser bem curta mesmo. Então, você vê um vídeo de introdução e em pouco tempo você já está conseguindo fazer praticamente tudo nele, né? Então, recomendo que vocês dêem uma olhada na documentação do Ansible e dêem uma olhada também no repositório, né? O repositório está nesse endereço, github/alisson/vagrant Python Machine. Qual é a vantagem, né, de você utilizar o Vagrant para desenvolvimento? A vantagem é que você teria um ambiente já configurado, né, para você rodar os seus projetos. Você não precisaria mexer no seu host, né, no seu host na sua máquina nativa. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o SX, eu não precisaria usar o Homebrew para instalar MySQL, PostgreSQL, essas coisas. Apesar que eu particularmente prefiro usar o Homebrew mesmo, mas eu sempre tenho essa maquinazinha maquinazinha virtual do Vagrant para testar, enfim, testar diferentes versões do Python e etc. Você pode ter, por exemplo, você tem uma empresa de desenvolvimento de software e você quer que todo mundo utilize a mesma base, né? Todo mundo utilize a mesma máquina virtual com a mesma configuração. Então é interessante você utilizar o Vagrant provisionado com o Ansible, o Puppet ou Chef, porque aí você garante que você tem um padrão, né? Então, para a gente rodar os projetos aqui na empresa, a gente precisa, sei lá, do Python, a gente precisa do Python 2.7, do 3.5, a gente precisa do PostgreSQL ou do MySQL, do Nginx e por aí vai. Então isso aí é interessante, você manter esse padrão. Você tem algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem é que nunca vai ser a mesma performance de uma máquina nativa, né? É óbvio isso aí, né? Você está trabalhando com virtualização, a performance vai ser menor. Outro problema é o compartilhamento da pasta, né? Geralmente quando você inicia um projeto em Vagrant, você define uma pasta que você vai compartilhar da máquina virtual para a sua máquina física, né? Então geralmente a gente coloca uma pasta que contém os projetos, né, que você trabalha, os repositórios, e aí você consegue trabalhar nativamente no Sublime ou no Atom ou no seu editor preferido. E o que você muda aqui no Sublime é automaticamente alterado dentro da máquina virtual e vice-versa. Então essa performance não é tão boa, né? Porque você está utilizando a máquina virtual. Dá para melhorar utilizando o NFS, para melhorar bastante.
e eu vou mostrar como é que se utiliza isso aqui. Bom, tem essas desvantagens, né? A performance de, enfim, da máquina virtual e essa questão do compartilhamento do arquivo, né? Mas beleza. Então, a ideia dessa maquinazinha virtual que eu deixei aqui no meu GitHub é você ter, né, um ambiente com tudo isso aqui instalado, né? Então, eu estou utilizando a base da imagem é Ubuntu 14.04, 64 bits, né? Vou mostrar até aqui no código, né? Se você olhar aqui o Vagrant File, então o box que eu estou utilizando é o Trust64 e eu configuro tudo isso aqui, né? Então o Ubuntu 14.04 vem com o OpenJDK7, então eu utilizo um repositório para instalar o OpenJDK8, né? Já vem instalado com Elasticsearch, então se você geralmente a gente trabalha, né, em alguns projetos que a gente precisa utilizar um search engine, então já vem com Elasticsearch instalado. Também Cached, muitos projetos utilizam MySQL, né, o Nginx para servidor HTTP, o Node.js, né, e aqui eu já estou utilizando o Node.js versão 4.x, né, a parte da versão 4 já. Ao instalar o Node.js, eu instalo já todos esses pacotes, instalo o Grunt, o Gup e o Bower. Então, você já tem um Node.js com essas três ferramentas instaladas. Tá? Eu também instalo o PostgreSQL e aqui é o PostgreSQL com o PostGIS, né, que é a extensão para você trabalhar com georreferenciamento. Isso aqui é o que eu mais gosto dessa imagem, né, desse provisionamento. É todas essas versões do interpretador Python. Então tem o 2.6, 2.7, 3.3, 3.2, 3.3, 3.4, o que lançou agora há pouco, 3.5 e o PyPy. Então, apesar de eu usar a versão nativa, né, das ferramentas com Homebrew, eu gosto bastante dessa máquina virtual para realizar testes, né? Então, eu quero realizar um teste com essas versões aqui, né? Todas essas versões aqui do Python. Então, em vez de às vezes eu estou num projeto privado, né, que eu não consigo colocar o código no GitHub e testar com o Travis CI, né? Eu não consigo fazer isso. Então o que é que eu faço? Eu utilizo o Python 2x, né, o TOX lá, para testar com várias diferentes versões de interpretador do Python e utilizo aqui todas essas versões. Então eu consigo garantir que aquele meu projeto ele roda no Python 2.6, 2.7 e por aí vai. O Ruby também, eu instalo várias versões, né? Então tem a 1.9.1, 9.3, 2.0, 2.1, 2.2 e eu já instalo essas ferramentas também, o Size e o Compass para quem trabalha com desenvolvimento, com design, com, com SAS. O Mailcatcher. Mailcatcher é um servidor fake de SMTP e que ele tem uma interface que, se você configurar o seu projeto para enviar naquela porta, o e-mail, você tem acesso ao conteúdo desse e-mail, né? Então você consegue visualizar se o seu sistema está enviando um e-mail de forma bem simples. E o Fake S3, né? Que é um servidor fake, né? Como o próprio nome diz, o servidor fake do Amazon S3. Então, se o seu projeto utiliza o Amazon S3, fica custoso você realizar os testes, né, local na sua máquina utilizando o próprio S3. Primeiro, pela latência, né? Se você salvar um objeto, você tem que salvar lá no Amazon S3. Segundo, você vai precisar de uma conta, você vai precisar, enfim, gastar, né? Tanto a sua banda quanto os dólares lá na Amazon. Então, com o Fake S3, esse servidor sobe,
Né? Tudo que eu tenho que fazer é no meu projeto dizer, olha, o servidor, em vez de você utilizar lá Amazon S3, ponto alguma coisa, você vai utilizar esse outro endereço aqui. E ele funciona normal, então você não precisa alterar nada no seu cliente, ele simula todo o protocolo que o Amazon S3 utiliza. Temos o Redis, né, que muitos projetos estão utilizando. O Supervisor que eu utilizo para subir alguns processos, por exemplo, o processo do Mailcat, o processo do Fake S3, então tudo isso aqui eu utilizo o Supervisor. O Tumblr, que é um serviço para você fazer processamento de imagem, então basicamente o Tumblr é um servidor que você instala e você pede, por exemplo, olha, eu quero que você me dê essa imagem aqui, que está nessa URL, eu quero que você me devolva ela em 200 por 100. Então ele faz esse thumbnail on the fly e só você passando esses parâmetros para ele. Tá? Esse é um projeto que foi originário da Globo.com, que muita gente vem utilizando, eu gosto bastante dele, do Tumblr, porque essa parte de geração de thumbnail, ele faz reconhecimento de face também, você consegue fazer um thumbnail sem cortar a cabeça do pessoal, então é um projeto bastante interessante. Então eu já deixo um servidor do Tumblr rodando nessa máquina virtual. Bom, para finalizar o Docker, que aí é um projeto bastante famoso, então eu instalo o cliente do Docker, né, o servidor, para você conseguir fazer, enfim, dar pull de imagem, etc. O MongoDB, né, a última versão do MongoDB, e o Golang, né, a linguagem de programação Go também, a versão 1.51 já está toda, que já saiu faz pouco tempo, também está disponível. Tá, e o que é que você precisa? Bom, primeiro você vai precisar ter o VirtualBox instalado, né, então eu estou utilizando aqui a versão 5.04, isso. Você vai precisar do VirtualBox instalado, beleza? Você vai precisar do Vagrant, então você vem aqui no Vagrant App e clica em Download e vai lá e instala. E você vai precisar do Ansible também, tá? O Ansible você consegue instalar via Homebrew, se você estiver usando o OS X. Se você estiver usando o Linux, ele é um pacote Python, então você consegue instalar ele com pip, né? Pip install Ansible. Se você estiver usando Windows, eu não sei se o Ansible, antigamente, né, há um tempo atrás eu procurei, ele não tinha suporte, ele não rodava no Windows. Eu não sei hoje como é que tá, mas eu acredito que não. Provavelmente ele dá algum problema na instalação. Tá? Então, são as três coisas que a gente vai precisar. O Vagrant ele tem alguns plugins que você pode instalar para estender a funcionalidade da ferramenta. Né? Então, eu dou a dica de você instalar dois plugins, né, que melhoram a performance da máquina virtual. Né? O primeiro é esse aqui, o Vagrant VBGuest. O que esse plugin faz é, ele pega a versão do VirtualBox Guest Additions, né, que é aquele software que você instala para que a sua máquina virtual ela funcione melhor com o VirtualBox. Então você consegue, quando você tem uma máquina virtual que utiliza, por exemplo, ambiente gráfico, quando você instala esse pacote, o VirtualBox Guest Addition, você consegue ter uma resolução maior, você consegue configurar o som, colocar o som para tocar e etc. Então esse pacotinho você instala no seu sistema que está rodando dentro da máquina virtual, né? No seu sistema Guest. Você vai lá e instala. Esse plugin faz isso automático. O que é que ele faz? Nessa imagem que eu estou utilizando, que é um Ubuntu Trust 64, ele vem com isso já instalado, só que ele vem para a versão 4.3.10 do VirtualBox. Só que a versão que estamos usando é a 5.04 e por aí vai.
Então o que é que ele faz? Primeiro ele vê se tem algum instalado, se isso já está instalado nesse servidor que você está rodando. Se não tiver instalado, ele instala. Se tiver instalado e for uma versão anterior, ele vai e instala a versão nova automaticamente. Então isso aí já é uma mão na roda. Tá? E esse outro plugin, o Vagrant Bind FS, quando vocês vão ver aqui que eu vou mostrar, quando eu utilizo o Vagrant, eu utilizo com o compartilhamento usando o NFS, ele tem uma performance bem melhor do que um compartilhamento nativo do VirtualBox. E quando você utiliza o NFS, você tem alguns probleminhas de permissão, tá? Porque ele vai montar a tua pasta do SX, por exemplo, dentro da máquina virtual e vai ter alguns problemas de permissão. Ele vai montar com ID de usuário que às vezes não existe no servidor lá, no Ubuntu que você está rodando. Enfim, dá alguns problemas de permissão. Então esse BindFS ele resolve esses problemas de permissão para a gente. Então, só instalar esses plugins. O comando é esse mesmo. Aqui não vai fazer nada, né? Que eu já tenho eles instalados, né? Então é só copiar e colar o comando e rodar, tá? O comando é exatamente esse. Vou copiar aqui. Ó, instalado. Instalar o BindFS também. E o BindFS ele faz a mesma coisa inteligente que o VBGuess faz, né? Então ele checa se a máquina virtual tem o BindFS instalado, se não tiver, ele instala. Então é tranquilo isso aqui, beleza. Tá? Então o que é que eu recomendo que vocês façam? É que vocês clonem o repositório. Deixa eu abrir de novo aqui o repositório. Que vocês façam um clone do repositório. Opa, não é esse. Cadê? Aqui. Né? Por que que vale a pena fazer o clone do repositório? Né? Porque você pode alterar o Vagrant File, até a configuração do Ansible para suas necessidades. Por exemplo, pode ser que você não queira ter o Ruby instalado. Pode ser que você não precise do Docker, do MongoDB, nem do Go. Então você vai lá, comenta e não vai ser instalado, beleza? Então, clona o repositório, né? Eu já tenho esse repositório aqui, né? Eu criei uma pasta Projects, então aqui tem todos os repositórios que eu estou trabalhando no momento e tá aqui, né? Então, Vagrant Python Machine, tá? Então aqui eu estou rodando uma versão pura, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a configuração, tá? Vagrant File. Então, máquina virtual utiliza o Ubuntu Trust, vai lá e baixa. Essa imagem é a imagem oficial do Ubuntu para o Vagrant. Aqui eu tenho a configuração de mapeamento de portas, né? Então, a lógica daqui é o seguinte: você mapeia uma porta da máquina virtual que você está rodando do Vagrant para a sua máquina física. Então, por exemplo, a porta 8000, né, se eu abrir essa porta 8000 na minha máquina virtual, se eu colocar localhost 8000, eu tenho acesso, né, na minha máquina física, né, na minha máquina, meu OS X nesse caso. E aqui por aí vai, né, 3000, se você estiver utilizando algum projeto Rails ou Node.js, 8888, a do Tumble, a Mailcatcher 1080, 9200 Elasticsearch, 3306 MySQL. Isso aqui é bacana porque, como você mapeia para o seu host, né, se você usar uma ferramenta como, por exemplo, o SQL Pro, acho que é esse o endereço, né, se você utiliza uma ferramenta dessa aqui como o SQL Pro, você pode baixar ela, né, e quando você for configurar a conexão, simplesmente você coloca localhost 3306 que vai funcionar. Mesma coisa para o PostgreSQL e o MongoDB, beleza? Então, mapeamento de porta, se você não quiser, basta, né, comentar
e você não tem essa porta mapeada. Aqui é o endereço privado, né, que você utiliza. Então, como a gente vai utilizar o mapeamento com NFS, a gente precisa definir isso aqui. Tá? Então, basicamente, esse endereço IP, né, vai ser o endereço oficial para a sua máquina. Tá? Então, se eu vier aqui no meu browser e colocar 192.168.33.10, sei lá, 2.1080, eu irei acessar a interface do Mailcat, tá? E por aí vai. Aqui a configuração do NFS, tá? Então, o que é que eu faço? Eu mapeio tudo que está acima desse diretório. Então, só para ter uma ideia aqui como é que funciona. Eu estou aqui em User Alison Projects Vagrant Python Machine, beleza? Então, como eu estou mapeando isso aqui, é a mesma coisa que vai isso aqui, ó. Então, na verdade, eu estou mapeando Users Alison Projects. Então, eu compartilho toda essa pasta aqui, eu compartilho dentro da minha máquina virtual, tá? E eu vou acessar no /vagrant na minha máquina virtual. Então, se eu tiver lá na minha máquina virtual e colocar cd /vagrant, assim, eu vou ter acesso a todas essas pastas. Vamos ver aqui. Pronto, aqui a questão do bindfs. Então, não vou ter problema de permissão e etc. Então, utilizo aqui o plugin no bindfs. E no final aqui, eu tenho a configuração do VirtualBox. Então, basicamente, você tem configuração de memória. Então, como eu tenho bastante memória aqui nesse meu notebook, eu tenho 16 GB de memória, então eu coloco 2 GB para essa máquina virtual. Geralmente eu só rodo uma máquina virtual por vez, então beleza. E o nome, né? Para não ficar com o nome estranho lá no VirtualBox, eu coloco Python Machine. Eu recomendo assim que você utilize 1 GB ou mais, tá? Porque eu não lembro o que foi que eu fui rodar nessa máquina. Antes eu configurava com 512. Mas teve alguma coisa que eu tentei rodar nela com 512 e deu problema. Eu não lembro o que foi. Não sei se foi. Provavelmente foi o Elasticsearch, não sei. Então eu recomendo que vocês utilizem 1 GB. 1 GB ou 2 GB e por aí vai. Então por isso que é interessante você ou fazer um fork desse projeto ou então clonar o projeto. Porque essas são as minhas configurações, né? É o que eu utilizo. Mas se você não, por exemplo, não, eu não quero usar 2 GB, eu quero usar 1024, né? 1 GB. Então você vem aqui e altera. Beleza? E aqui no final você tem a configuração do provisionamento. Então a gente está utilizando o Ansible, tá? E aqui eu informo o playbook, né? Aqui eu informo as regras que o Ansible utiliza para fazer esse provisionamento. Então, ó, eu coloco aqui que ele vai rodar esse YAML aqui, né? Esse diretório, esse playbook, beleza? Pronto. Depois de configurar a máquina inteira, no final o Ansible vai rodar o provisionamento. E aí é onde o Ansible vai fazer seu trabalho de configurar tudo nessa minha máquina virtual. Beleza? Esse é o Vagrant File. Agora vamos dar uma olhada no playbook, tá? Então você vê aqui, ó, o playbook ele é bem organizado, né? Então você tem aqui todos os passos que ele executa, né? Então primeiro ele vai no core, depois instala o supervisor, depois instala o Go, Java Elasticsearch. Lembrando que aqui, nesse caso aqui do Elasticsearch, você vai precisar ter o Java, tá? Então se você fizer isso aqui, ó, e tentar rodar o Vagrant App, você vai ter problema, tá? Porque o Elasticsearch realmente ele depende do Java. Outra coisa, por exemplo, o Tumblr, ele depende do supervisor, tá? Então, o Nginx, para ele rodar, ele depende do supervisor. Então, tem algumas coisas que são dependências, então você não pode simplesmente comentar e tirar, beleza? Então, se você for olhar aqui, ó, no core, você sempre tem esses diretórios, né? Tasks, e dentro do task você tem um arquivo main.yaml.
Se você me perguntar, isso tudo aqui poderia estar no arquivo só? Poderia, tá? Mas eu prefiro separar para ficar tudo mais didático. Então aqui, ó, você vê logo de cara que é muito simples o Ansible, né? Então o que é que eu faço? Ó, eu atualizo o source.list, então como eu estou no Brasil, eu não quero utilizar repositórios dos Estados Unidos, porque é muito lento, tá? Então eu utilizo esse espelho do Ubuntu que é bem mais rápido. Então o que ele faz? Eu não sei o que foi que eu fiz aqui. Ele copia esse arquivo source.list para dentro do source.list do Ubuntu. Então eu atualizei, fiz a atualização do source.list. Então quando eu rodar o apt-get update, ele vai usar essa configuração que é bem mais rápida. Tá? Então a primeira coisa que ele faz, ó, então ele dá o apt-get update, apt-get upgrade, beleza? E aqui eu instalo pacotes que eu chamo pacotes core, né? Pacotes que, enfim, tem que estar instalado, senão vai dar problema em alguma coisa. Então você tem aqui o Build Essential, que é para você compilar em C e C++, o Vim, né, para você ter um editor, o Git Core, o apt transporta HTTPS, para você não ter problema quando for instalar alguma coisa do HTTPS com o apt. Enfim, algumas libs, né, que vez por outra a gente precisa, o unzip, o getText, para alguns projetos que eu utilizo que usam virtualização com Django, então eu já deixo o getText instalado. Aqui eu removo alguns pacotes, né, porque essa máquina virtual do Ubuntu, ele vem com alguns pacotes PowerShell e o Puppet. Então, como eu não estou utilizando nenhum desses dois, eu venho aqui e removo. Tá? Então, pá. E removo pacotes que não estão sendo utilizados, né? Que é esse comando aqui, apt-get -y auto-remove. Então, ele vai remover pacotes que não fazem mais sentido para o sistema. Beleza? Então, é assim que funciona, por exemplo, o Core. Tá? Eu não vou falar todos, né? Porque senão esse vídeo vai ficar bastante grande. Tá? Mas a lógica é essa. Então ele vai um por um. Então primeiro instala o Core, depois ele vai para o Supervisor. Cadê o Supervisor? Aqui, né? Depois ele vai para o Supervisor. E esse playbook, né? Todos esses arquivos aqui, pode ser uma boa fonte para você aprender mais sobre o Ansible. Se você der uma olhada, der uma estudada assim de uma tarde, você já consegue fazer, porque o Ansible é muito simples. Né? A curva de aprendizado é bastante rápida. A documentação é muito boa também, os módulos é tudo muito fácil de utilizar, beleza? Então, só dando um exemplo aqui, por exemplo, o Nginx. Tá? O Nginx, eu instalo ele, tá? Eu garanto que ele vai estar rodando. Tá? Depois eu atualizo a configuração dele. Ó, se você for olhar aqui em Files, eu tenho a configuração dele, né? o nginx.conf, essa configuração, que é alterada, né? Eu dei uma alterada nela. Copio, beleza? Depois de fazer isso, eu dou um notify para o restart nginx. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer o que o nome está falando aqui, né? É isso aqui, ó. É esse handler aqui. Então, basicamente ele vai reiniciar o processo. E atualizo a configuração default, né? Então, se você instala o Nginx no Ubuntu, você tem uma configuração chamada default. E aqui eu altero. O que é que eu faço aqui? Eu mando ele rodar na porta 80, tá? O server name, ele aceita qualquer coisa, ele aceita arquivo de até 200 MB, então se você trabalha com upload até 200 MB, e o que é que ele faz? Ele pega o processo que está rodando na porta 8000 e mapeia, tá? Eu faço um proxy reverso aqui. Tá? Então qual é a ideia? A ideia é, se eu rodo um projeto em Django na porta 8000, automaticamente ele vai estar disponível no Nginx, beleza? E por aí vai, tá? Eu acho que é isso do Ansible. O que eu vou fazer agora? Vamos rodar, né? Vamos rodar a máquina virtual. Então, eu vou dar aqui um Vagrant App. Lembrando que provavelmente eu vou dar uma pausa nesse vídeo, né? Porque demora um pouco.
né? Então, você tem que fazer todos esses processos, vai demorar um pouquinho para terminar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar o Vagrant App agora, né? Então, ele importa, né? Eu já tenho essa imagem na minha máquina baixada, né? Eu fiz o download. Na verdade, o Vagrant já fez esse download previamente. Ele vai importar a máquina virtual, né? Vai rodar os plugins, né? Se você for dar uma olhada aqui, ó, ele vai rodar primeiro o Vagrant VBGuest, ele vai instalar a versão mais nova, né, do Guest Additions, e depois ele vai configurar o BinDFS. Tá? Vamos só esperar aqui. Eu vou só mostrar isso, depois eu dou pausa e quando terminar tudo, ó, aqui, ó, começou, tá? Então, o que é que ele diz aqui, ó? A versão é a 5.04 e a do Guest é 4.3.10, então não bate, né? Então, o que é que ele faz? Vai instalar a versão mais nova, tá? Então, está instalando aqui, ele vai compilar, enfim. Então, toda essa instalação esse plugin faz, então você não precisa se preocupar com isso. Se você atualizar, por exemplo, para o VirtualBox 5.05, ele vai fazer automático também. Ele vai fazer a comparação, ele vai ver que não bate, então, ou seja, você fica livre desse tipo de configuração para o resto da vida, tá? Isso aqui não demora tanto, tá? Não vou dar pausa agora. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tá... Enfim, você tem que instalar algumas coisas, ó. Ele instala cabeçalho de kernel, alguns arquivos, pronto, beleza, aqui já foi, né? Ele instala os pacotes, né? Compila e pronto. Nesse caso aqui, ó, já foi, né? Agora ele está pedindo senha do sudo, por quê? Porque eu utilizei aqui a configuração do NFS, tá? Essa configuração aqui. Então, quando você configura, pelo menos no SX, ele pede a senha de administrador com sudo para que esse mapeamento seja atualizado no etc exports, tá? Então eu vou colocar aqui a minha senha, tá? Ó, entrou agora o outro plugin, que é o BinDFS, tá? Então o que é que ele diz? Ó, parece que ele não está instalado na máquina virtual, ele instala e já faz a configuração, tá? Pronto, beleza. E agora começou, né? Terminou e agora começou o provisionamento com o Ansible, tá? Então, o primeiro teste aqui, ó, já foi, né? Ele atualizou os seus pontos list e agora ele vai atualizar os pacotes e por aí vai. Eu vou dar uma pausa, tá? Aqui. E quando terminar tudo, a gente volta e eu vou logar nessa máquina virtual e mostrar algumas coisinhas bacanas, né? Como é que você faz as coisas lá dentro, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, depois de alguns minutos, né? O provisionamento foi finalizado. Então você vê aqui todo o log que o Ansible gera. E deu tudo ok, né? Tudo beleza. Então agora a gente já pode fazer o Vagrant SSH para entrar na nossa máquina virtual. Então aqui eu já estou logado. Vou dar uma olhada aqui. Eu tenho alguns processos, ó, o processo do PostgreSQL, do Supervisor. O Supervisor está rodando o Fake S3, o Mailcatcher e o Tumblr, né? Então são os três processos que o Supervisor está rodando. Então tem aqui o Elasticsearch, o Memcached, o Redis, Docker, MySQL, Nginx e PostgreSQL. Então, com esse endereço IP aqui, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, né? Essa questão do mapeamento, é opcional isso aí. Se você quiser, você poderia
não ter esse mapeamento e acessar todas essas portas por esse endereço aqui. Tá? Então, se eu coloco aqui esse endereço no meu navegador, tá? Ele acessa o Nginx, ele vai dar bad gateway, porque eu não tenho nada rodando aqui na porta 8000, tá? Mas no momento que eu colocar alguma coisa rodando na porta 8000, ele vai exibir o site. Tá? Então, aqui na configuração, no próprio README, eu tenho algumas configurações, né? Então, por exemplo, se você quiser acessar o MySQL, então tanto para o MySQL como para o PostgreSQL, o usuário e a senha é Vagrant, tá? Então, se eu rodar esse comando aqui, eu tenho acesso ao MySQL e aqui eu posso criar um novo database e por aí vai. No caso do PostgreSQL, também é a mesma coisa, né? Só que aqui você tem que passar o localhost aqui como host. Então a senha é Vagrant também, tá? E você tem outras coisas aqui. O Mailcatcher, lembrando que o Mailcatcher, por padrão, ele roda na porta 1025. Mas eu alterei aqui, eu coloquei na 125. Né? Então você tem aqui o Tumblr e o MongoDB. Então eu vou mostrar aqui como é que eu rodo um projeto aqui, tá? Então tem esse projeto aqui chamado... Eu vou abrir aqui o PPC. Então esse projeto aqui tem um requirements que utiliza o PostgreSQL. Então o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um virtual env chamado PPC 2015. Tá? Então o virtual env já está ativo. O que é que eu faço agora? Pip install. Vou instalar a versão mais nova do pip do Setup Tools. Então esse pip que vem instalado por padrão ele é antigo. Então eu faço a atualização para a versão mais nova, né, que é a 7 e alguma coisa. Pronto. Agora, ó, se eu entrar no diretório Vagrant, eu tenho todas as pastas que eu tenho aqui no meu diretório Projects, né? Se você for ver, é a mesma coisa. Então, se eu criar alguma coisa aqui, automaticamente é mapeado aqui e vice-versa, né? Então, se eu altero aqui o README, coloco aqui texto e salvo. Se eu for olhar aqui, tá o texto, tá? A performance é muito boa do NFS, é perto da performance real que a gente teria no sistema. E o que eu vou fazer agora é entrar no diretório, né, PPC, vou fazer algumas configurações no settings local, né, então aqui meu usuário vai ser Vagrant, minha senha vai ser Vagrant e o host vai ser localhost. Pronto. O que é que eu faço agora? Instalo as bibliotecas que são necessárias. Então ele vai baixar a versão do Django, vai baixar, enfim, tudo que está listado aqui no Requirements. Esse projeto aqui está utilizando o Django Bower e o Django Bower ele permite que você, no próprio Settings, né, como tem aqui, ó, eu defina quais são os pacotes Bower que eu quero instalados, né? Então isso aqui é bastante útil para você não precisar ficar adicionando esses arquivos estáticos no seu repositório. Então simplesmente você vem e coloca aqui, ó, eu quero que tenha o Angular, a internacionalização do Angular, o Semantic UI e o HTML5 Chive. Então o Bower vai lá e instala para você. Né? Então não sei porque está tão lento aqui. Então deixa eu me ver aqui. Vai instalar o Django.
Ver mais alguma coisa aqui. Não, acho que é só isso. Questão do mapeamento, né? Tá bem claro. Vamos ver aqui agora se... Tá bem lenta a instalação. Não sei o que foi que aconteceu. Pode ser alguma variação na minha rede aqui. Então, instalo os pacotes. Vou criar o banco depois de estar instalado tudo. E vou rodar o projeto na porta 8000. Né? Quando eu rodar ele na porta 8000, eu vou poder acessar por aquele IP público, né? Que é um 92.168.33.10, que a gente definiu no Vagrant File. Né? Parece que era alguma coisa só com o repositório do Django mesmo, que agora está mais rápido. Então ele vai instalar Pillow também. Ele vai pegar a versão mais atualizada. Eu coloquei aqui acima de 2.9. Ele também tem todas as dependências para o Pillow compilar. Isso aqui foi instalado na parte do Python aqui. É isso aqui. As dependências do Pillow. Então você pode usar diferentes versões do Pillow nos seus projetos. Eu recomendo sempre utilizar mais nova. Tá, eu acho que eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá muito lenta aqui a instalação. Voltando aqui, tá tudo instalado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu banco de tabelas. Primeiro eu tenho que criar o banco, né? Create db -o vagrant -localhost ppc 2015 sem é vagrant. E agora é criar as tabelas do banco. Como ele está usando o Django Bower, eu vou rodar o comando bower install, que aí ele vai instalar os pacotes. Eu acho que já está até instalado, acho que ele não vai precisar baixar nada. Pronto. Agora eu vou rodar o meu servidor de desenvolvimento, tá? Então, quando você for rodar aqui, por padrão ele roda na porta 127, né? No localhost, porta 8000. Tá? Só que o que é que vai acontecer? Se eu tentar acessar aqui, ele já faz o mapeamento, tá? Já fez o mapeamento, já está tudo bem certinho para rodar. Que é justamente, deixa eu só apagar aqui o notification off, beleza. Que é justamente o que eu tinha configurado no meu Nginx, né? A configuração era exatamente essa, né? Então, que está no 127.0.0.1, eu faço o proxy reverso para ele. Então é dessa forma que eu rodo os meus projetos. Então, outra coisa interessante também, eu estou rodando esse projetinho aqui, que é uma biblioteca para trabalhar com o CL Web Service 1.5. Esse projeto ele está utilizando o TOX ou 2X. Vou colocar ele aqui. Tá? O TOX ele já vem instalado nessa máquina virtual também. Tá? Então com ele eu consigo testar
né, rodar testes em diferentes versões do Python. Então, essa máquina virtual é muito boa para isso, porque eu tenho os interpretadores 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Então aqui eu consigo, né, na minha máquina virtual, rodar os testes para todas essas versões do Python. Então basta eu fazer isso aqui, ó. Tox-R, né, ele vai recriar os ambientes virtuais, né, e vai fazer a instalação das dependências e rodar os testes. Tá? Então, essa máquina virtual também é muito útil para isso, para realizar esse tipo de coisa, né? Para você fazer testes com diferentes versões do Python, diferentes versões do Ruby. Né? Então, aqui ele deu algum erro. Acho que ele deve ter dado algum erro com o PYC. Deixa eu remover aqui. Eu acredito que... vou ter que dar um skip nesse teste aqui. Vou tentar novamente. Esse teste simplesmente não iria passar, tá? Bom, então aqui rodei para o Python 2.7, ele vai rodar aqui agora para o Python 3.3 e por aí vai. Então eu consigo testar em diferentes versões. Aqui. Bom, então eu acho que é isso, né? Então tem também aqui a parte do Tumble, né? Eu sugiro até que vocês deem uma olhada na documentação, mas ele já está... Opa, tá bom. Ele já está funcionando aqui na porta 8888. Então, se eu colocar aqui, ó, algo desse tipo, ele vai trazer a imagem no tamanho que eu quiser, né? Então eu posso colocar aqui 300 por 150 e por aí vai. Ele vai criar o thumbnail no tamanho que eu quiser, tá? E aí, se você quiser rodar realmente em produção, eu recomendo que vocês vejam as configurações de segurança. Então aqui, ó, tá rodando, dando alguns erros aqui, o print não está compatível com o Python 3.4 nem 3.3 e por aí vai. Então, você consegue executar esses testes. Deixa eu ver aqui. Onde é que está errado? Esse tipo de print aqui para o Python 3 simplesmente não funciona. Né? Rodar novamente. E agora vai rodar no Python 3.5. Deixa eu entrar aqui também. Vagrant Python, Vagrant SSH. Então aqui nós temos também o Docker, tá? E temos também o Go. Acho que é Go version, né? Pronto. Go 1.5.1, versão mais atualizada. Se você quiser trabalhar com alguma coisa usando a linguagem Go, você pode usar essa máquina virtual também. Pronto. Então aqui, ó,
utilizando diferentes versões do Python, eu consigo rodar meus testes. Eu rodando usando o Homebrew no OS X, o que acontece é que eu tenho a versão 2.7 e a versão 3.5. Ele sempre tem a versão 2.7 mais atual e a última versão do Python 3, que no caso é o 3.5. Então eu não tenho nem o 3.3, nem o 3.4, nem o 3.2. Então essa máquina virtual é interessante para que você consiga realizar esses testes nessas versões do interpretador Python, beleza? Então eu acho que eu vou ficando por aqui, o vídeo já está bem grande, eu disse que ia ser um vídeo curto, nós já estamos aqui com 50 minutos, tá? Então você que assistiu até o final, eu agradeço. Se você puder dar um joinha no vídeo, agradeço ainda mais. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comenta aí no YouTube, beleza? Então, até a próxima, valeu!